no Jardim do Éden, para a felicidade de toda a humanidade. A partir de então, o primeiro casal no Jardim do Éden, o homem e a mulher têm se unido pelo casamento. E pode-se dizer então que o casamento é um contrato legal de uma união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser honrado por todos. Hebreus capítulo 3, verso 4. E assim, aqueles que se casam decidem de fato honrar essa união. Antes de nós começarmos aqui efetivamente a cerimônia, eu gostaria de fazer uma oração. Se você puder fechar os olhos, nós vamos fazer uma oração breve e abençoar esse momento, pedir que Deus abençoe esse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, Deus, pela tua graça e pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com alegria, celebrando a união matrimonial, ó Deus, deste casal, do Johnny e da Jéssica. Senhor, a tua palavra diz: o que Deus uniu, jamais separará o homem, ou não separe o homem. O Senhor tem propósitos em nossas vidas, Senhor, e deste modo o casamento faz parte deste plano. Então de nada adiantaria estarmos aqui se não houvesse a anuência dos céus sobre este momento. Então eu peço a Deus que o Senhor abençoe para esse momento mesmo, a tua graça esteja aqui, dando direção a tudo que vamos ouvir, ó Pai, e até o final dessa cerimônia e também o momento que eles terão após a cerimônia. Te pedimos isso no teu nome, Senhor, e no nome do Senhor Jesus, assim nós te agradecemos. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês, mas principalmente com você, Johnny, e com você, Jéssica, alguns textos bíblicos que falam a respeito do que de fato o relacionamento conjugal significa. Na verdade, Johnny, existem alguns parâmetros bíblicos para o relacionamento que, se nós seguirmos, nós nunca vamos ter problemas, como por exemplo, divórcios, separações e tantas outras coisas que nós temos visto no mundo hoje. Quando nós olhamos para o texto que está ali no livro de Efésios, ele diz assim, Efésios capítulo de número 5 diz assim: marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O que Paulo está dizendo aqui? Na verdade, o que Paulo quer nos passar aqui é algo muito simples. Você não encontra, Johnny, essa primeira parte vai para você, depois vai para a Jéssica, a segunda parte. Você não encontra na Bíblia Sagrada em nenhum lugar a Bíblia dizendo: mulheres amem os seus maridos. A Bíblia diz: mulher, respeite o marido, mas marido ame a mulher. Por quê? Quando a mulher é amada, Johnny, ela vai ser recíproca nisso. Isso serve para mim, serve para todos os homens que estão aqui hoje, maridos, namorados, noivos. Quando o homem ama de fato, essa recíproca acontece. Por isso que o que a Bíblia diz sobre o homem amar a mulher é algo importantíssimo. Porque uma vez que a mulher é amada, ela acaba sendo, ela acaba respondendo de forma recíproca a esse sentimento, a essa demonstração de amor no homem. Mas ele não para por aí. Ele diz assim, da mesma forma, Paulo disse: maridos, vocês devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Que coisa profunda isso. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes cuida, alimenta, e também Cristo faz com a igreja. Percebe, Johnny, que ele faz um paralelo entre Cristo e a condição do marido. O que Jesus fez há 2000 anos atrás é algo surpreendente. Ele entregou a sua vida por pessoas que não mereciam. Quando ele faz esse referencial, ele trata essa referência de Jesus, está dizendo o seguinte: maridos, da mesma maneira como Jesus entregou sua vida por toda a humanidade, você deve ter a condição de entregar sua vida pela sua esposa. E digo algo para você: a mulher sabe quando o homem ama ela ao ponto de entregar sua vida por ela. E não existe nada que o coração de uma mulher espere mais do que um homem que seja capaz de dar a sua vida por ela. Isso fique bem guardado. Todos os homens precisariam entender isso, John. Não há nada que a mulher espere mais do que um homem que seja capaz de pagar o preço pelo amor, inclusive pela entrega por ela. E ele diz ainda em 1 Pedro 3,7, diz assim, do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as mulheres e tratem elas com honra, como parte mais frágil, se frágil entre aspas,
Quando fala de fragilidade, fala sobre estrutura corpórea, sobre questão fisiológica, porque muitas vezes a mulher acaba sendo mais forte que o homem em muitas ocasiões, mas quando fala a respeito de mulher ser mais frágil, fala sobre a mulher ser mais emoção, menos razão, por isso que ele usa essa expressão aqui. E ele diz que as mulheres são cordeiras da graça, de forma que, se vocês andam juntos, olha só, as suas orações não serão interrompidas. Isso aqui é muito sério. Quando nós oramos, quando nós casados oramos, falamos com Deus, é importante que haja uma coerência, uma consonância no relacionamento. E assim as nossas orações serão ouvidas. Mas Paulo fala uma coisa interessante ainda, replicando na verdade, o que as escrituras dizem lá atrás. Ele diz assim, isso aqui é importante. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Eu vou ler mais uma vez. E deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Quando a Bíblia fala sobre o deixar, esse texto está lá em Gênesis, Jéssica e Johnny. E lá no texto de Gênesis diz assim: o homem vai deixar a mulher, vai deixar a família, o pai e mãe, e vai se unir à mulher, e os dois serão uma só carne. Mas que deixar que é esse? Esse deixar, ele tem 3 dimensões. O deixar geográfico, porque é importantíssimo que vocês possam construir a vida de vocês. Muitos relacionamentos, Johnny e Jéssica, acabam fadados a muitos problemas, porque uma vez que essas pessoas se uniram pelos laços do matrimônio, eles continuam vinculados de alguma forma geográfica aos pais. E isso é muito sério. Talvez por um período de tempo o casal, ele casa e ele precisa ficar um tempo ali, talvez na casa dos pais, enfim. Mas é importante um deixar geográfico, porque a maturização relacional só acontece a partir da quebra do cordão umbilical. Então o primeiro deixar é geográfico, o segundo deixar é o deixar financeiro. A dependência financeira, ela gera controle. Então quando o casal ele começa a gerar a sua independência financeira e não depende, não que não vá precisar em algum momento, claro que muitas vezes pode acontecer um imprevisto, mas o não depender é evitar controle. Aí vocês conseguem, como eu disse, amadurecer. E o terceiro deixar é o deixar o cordão umbilical. Muitas vezes a interferência, embora os pais tenham uma função importantíssima no que diz respeito ao conselho, momentos em que as coisas parecem que não estão muito bem, porque o vento bate forte às vezes. O casamento não é mais de rosa o tempo todo, né? Todo mundo que é casado que sabe bem disso. Muitas vezes o vento bate forte, Jéssica. O vento bate forte, Johnny. Mas é nesse momento que talvez vocês precisem de alguém fortalecido, alicerçado para dar um conselho. Importantíssimo os pais ajudarem nisso. Mas o deixar cordão umbilical é necessário para que vocês possam da mesma forma amadurecer e crescer. Mas a Bíblia também fala da mulher, Jéssica. E eu vou finalizando esse primeiro discurso com isso. Parece que fala só do homem, né, Johnny? A responsabilidade do homem e tal. Mas fala sobre a mulher também, Jéssica. Olha o que diz o texto aqui, Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido. A palavra sujeitar aqui é muito mal interpretada em muitos contextos, porque o sujeitar aqui, na verdade, não é a mulher estar abaixo do homem, mas é uma correlação. É uma relação de coparticipação. E nunca de estar abaixo, o homem está acima, a mulher abaixo. Não, isso tem que ser repensado. Essa palavra sujeitar vai muito além do que simplesmente o homem dizer tudo e está resolvido, ele tem que dizer, a mulher não tem poder de opinião, não é isso. Mas o sujeitar-se é a mulher respeitar, porque o marido muitas vezes ele não precisa ser ordenado. É importante porque a mulher ela pode até saber, Jéssica, que vocês têm um sexto sentido, tá? Todas as mulheres devem saber disso. As mulheres têm um sexto sentido, Johnny, que se elas soubessem usar isso bem, evitaria muitos problemas. E o homem precisa, Johnny, ter essa humildade para entender que vai ter coisas que a mulher vai ver que ele não vai ver. As mulheres têm um sensor diferenciado para muitas situações. Às vezes ela vai dizer assim: não confie nessa pessoa, não faça esse negócio. Quando a mulher diz isso, eu sugiro que você pense para fazer junto, porque realmente elas têm um sexto sentido. E esse sexto sentido é para quê? É para poder corroborar com o homem, nunca para dividir, para poder fazer junto. E ela diz assim, o marido é o cabeça da mulher. Por quê? Porque justamente existe uma ordem ali na relação, mas não que a mulher não tenha o seu potencial, ela tem, com certeza. E ele diz então aqui, finalizando Efésios 5, ele diz: como também Cristo é o cabeça da igreja, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam sujeitas. E eu expliquei o que é sujeição: sejam sujeitas aos seus maridos. Por quê? Porque quando a mulher ela age de sabedoria, Jéssica, as coisas se alinham, sabe? É bem importante isso.
O homem muitas vezes ele precisa só de um conselho um pouco mais aveludado, assim, e não algo do tipo, não faça, né? Tem todo um jeito de chegar para poder conquistar, assim, tanto o homem quanto a mulher. E há toda a condição de o casamento ser um casamento feliz e abençoado. O discurso aqui vai muito longe, mas eu estou sendo o mais sucinto possível, tá? E digo para vocês, vocês já têm tudo para dar certo. Eu não tenho dúvida, eu estou dizendo. E a bênção do Senhor já está sobre vocês, tá bom? Eu quero fazer os votos agora. Você fica de frente para ela, por gentileza. Isso, pode ficar de frente. Pode segurar a mão dela. Isso, pode segurar a mão dela. Vocês não estão nervosos, né? Vamos cá. Nem um pouco. Você vai dizer assim, por favor, Johnny. Aliás, eu vou perguntar a você, tá bom? Johnny, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Jéssica como sua legítima esposa, para viver com ela conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Johnny, você promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade e ser fiel a ela, enquanto os dois viverem? Sim. Todos ouviram? Sim. Pode dizer novamente? Sim. Jéssica, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber o Johnny como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme que for ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo, cuidar dele na enfermidade e na saúde, na prosperidade, também na adversidade, e ser fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. Todos ouviram? Sim. Dada a seriedade dos votos, agora eu gostaria de ir para o momento das alianças, por favor. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre aliança já lá no Velho Testamento. E toda vez que a Bíblia fala sobre aliança, ela fala a respeito de um compromisso sério. A aliança que nós utilizamos é justamente para nos fazer lembrar desse dia, sabe, Jéssica? Para vocês lembrarem da seriedade desse voto, desse dia, desse momento. E cada vez que a gente celebra um casamento, eu e as pessoas que participam, é o momento da gente lembrar também desse voto. E com o tempo vai passando, as pessoas tendem a esquecer, mas é importante relembrar a seriedade do que significa esse elo de uma aliança. E eu gostaria de orar por essa aliança aqui. Será que seria possível todos colocarem isso de pé? Por favor, seria possível? Para nós abençoarmos juntos, né? Por favor. Vamos fazer a oração. Se você puder fechar os olhos, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, queremos colocar este par de alianças na Tua presença. Senhor, nós entendemos a seriedade deste momento, Pai. O matrimônio é algo muito sério, Senhor, e o Senhor sempre tratou com muita seriedade. Desde o primeiro casal no Jardim do Éden, Senhor, o Senhor tem lidado, Senhor Deus, com o casamento de uma maneira muito séria. E o Senhor, meu Deus, espera que nós tenhamos a consciência disso. Eu quero, juntamente com todas essas testemunhas, meu Deus, parentes que estão aqui, os pais que estão aqui, amigos, convidados, nós queremos juntos, Senhor, declarar, Senhor, que essas alianças estejam abençoadas e que o Senhor, meu Deus, a partir deste momento, Pai, traga a memória do Johnny, a memória da Jéssica, Senhor, sempre, mesmo quando as adversidades em algum momento chegarem, eles lembrem-se, Senhor, deste voto e da importância que há neste voto diante da Tua presença. Nós oramos, Senhor, colocamos esse par de aliança em Tuas mãos e mais uma vez, assim nós Te agradecemos. Amém. Pode sentar, por gentileza, pode se sentar. Isso é diferente para hoje. Vai repetir por gentileza.
usando essa aliança, eu uno o meu coração ao teu, e a minha alma à sua, e também a minha vida à sua vida. Agora você vai colocar a mão do lado esquerdo, tá? Isso, tá certo assim. Esse gesto aqui, com essa aliança, eu uno o meu coração, a minha alma e a minha vida à sua vida. Pode colocar as duas mãos aqui. A mão esquerda. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que esse momento, Deus, só foi proporcionado por causa da Tua graça. Nos rendemos a Ti e reconhecemos, Senhor, quanto nós dependemos do Teu amor. E eu peço, meu Deus, que sobre a vida do Johnny e da Jéssica, Senhor, venha algo poderoso, algo maravilhoso, uma sabedoria, ó Deus, que venha do alto mesmo, Senhor, para eles administrarem bem o seu casamento, sua vida, os filhos, Senhor Deus, que virão. Peço, ó Deus, que a Tua bênção que enriquece não acrescenta dores, esteja sobre este casal. Dá a ele, Senhor, sabedoria, meu Deus, para um casamento do Senhor abençoado, um casamento do Senhor Deus agraciado pelo Teu poder. Que as Tuas mãos direcionem e deem a ele, Senhor, a força necessária para que eles continuem, Senhor Deus, firmes, Senhor, e alicerçados na Tua presença. É tudo que nós te pedimos hoje e assim nós te agradecemos. Amém. Pode ficar de pé, a gente vê se coloca de pé, por favor. Como ministro do Evangelho, eu declaro Johnny e Jéssica marido e mulher. Uhul!